Palavra do Senhor, João capítulo 18, do verso 1 ao verso 9, diz assim a Escritura: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, perdoa qualquer pecado em nossa alma nesse momento, Senhor, pelo sangue de seu Filho Jesus. E nessa hora, fale conosco, nós rogamos que a palavra bendita do Senhor, que está aqui escrita, possa ser iluminada, esclarecida pelo Espírito Santo nesta exposição, e que nosso coração receba com muita fé, com arrependimento, com dedicação, com obediência, para a glória do Senhor, para o nosso bem eterno, dos que também nós amamos. Em nome de Jesus nós oramos assim, damos graça. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma jornada, né? Eu digo mesmo uma jornada porque serão 4 capítulos, capítulo 18, 19, 20 e 21. Nesses 4 capítulos, eu acredito que nós vamos levar vários meses aqui. Nós temos a narração, a última parte do Evangelho de João, e a última parte, então, em que ele vai concluir toda a história que ele conta para nós a respeito da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai concluir com o ápice, com aquilo que nós podemos dizer assim, foi para o que o Senhor Jesus Cristo nasceu, para fazer isso, para morrer por nós na cruz do Calvário. Nós temos que sempre ter isso muito em mente, que o nosso pecado, a nossa maldade, ela é alguma coisa seríssima. E como o apóstolo Paulo diz, o salário do pecado, ele é realmente a morte, né? Então, somente, irmãos, Deus poderia resolver isso. O nosso destino eterno, o final da nossa existência seria a morte eterna. Porque nós somos pecadores e nós pertencemos a uma raça, de fato, pecadora, desde Adão para cá. Então, é uma humanidade ofensiva a Deus, que vive em pecado e que só tem um final, é a morte. Mas aqui nós temos então a história daquele homem que nunca pecou, daquele homem absolutamente santo, puro, né? Que não é somente um homem como nós, é homem também como nós, mas porém é mais que um homem, é o Deus homem, é aquele que se encarnou, é aquele que se revestiu de humanidade. E esse homem, ele que nunca pecou, ele morreu numa cruz, ele veio morrer. E se ele morreu, não foi pelos pecados dele, não foi por alguma coisa que ele fez, porque ele não tem pecado, ele nunca pecou. Mas ele morreu para que nós não morrêssemos, ele morreu como nosso substituto. Então o que nós vamos começar a estudar aqui, a partir de hoje, é sobre o sofrimento de Jesus, o sacrifício de Jesus, o auto-sacrifício de Jesus, para que nós vivêssemos, para que nós tivéssemos salvação, para que nós
pudéssemos morrer como Estevão, sabe? Nós lemos hoje ali, o Caleb leu, capítulo 7, que Estevão, ele morre apedrejado, mas ele morre em paz. E ele morre orando pelos apedrejadores, ele morre amando aquelas pessoas, ele morre orando por Saulo, que estava ali também, que depois se tornou um grande pregador do Evangelho. Ele morre olhando para Cristo, que foi esse que aqui morreu por Estevão, para que Estevão tivesse vida eterna. Então, irmãos, nós temos que firmar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós temos que depositar nossa fé absolutamente em Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é esse que veio fazer o que homem nenhum pode fazer. De fato, Ele é o Salvador, de fato, Ele é o Redentor, de fato, Ele é a nossa única esperança. Aconteça o que acontecer. Hoje, por exemplo, nós fomos votar e cada um de vocês depositou o voto em candidatos, de acordo com a sua escolha, com o seu critério, e assim por diante. E nós não sabemos, né, quem irá ganhar, não sabemos quem irá nos governar. Talvez hoje, antes da meia-noite, nós já tenhamos essa informação, mas tanto faz. Isso é indiferente para o fato de que nós temos esperança no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo, porque aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer, o nosso único fundamento, a nossa única esperança é esse Jesus, porque nós não poderíamos nos salvar. Ninguém pode nos salvar, ninguém poderia fazer isso que Ele fez. Eu gostaria então, meus irmãos, de começar a estudar com vocês esses capítulos maravilhosos e grandiosos. Eu peço para vocês orarem por essas exposições, colocando em primeiro lugar isso. O que nós vamos estudar aqui é realmente essa obra de Cristo, que só Ele poderia fazer, se entregando, sofrendo, morrendo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, cheios de alegria, agradecendo a Ele e tendo a certeza da nossa salvação e sabendo que o nosso futuro é glorioso com Ele para sempre, né? E que não importa o que vai acontecer. Você tem aqui o exemplo da eleição, mas qualquer coisa que ocorra na nossa vida, como o salmista dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que importa é que eu tenho o Senhor. Então, meus irmãos, vamos começar a estudar neste sentido tão maravilhoso e glorioso e consolador, de que aqui nós vamos estudar a obra de Jesus por nós, para a nossa salvação, para a glória dele, para a glória do Pai, mas em prol realmente da nossa alma, da nossa vida. Mas eu gostaria de falar mais uma coisa antes de nós entrarmos realmente no nosso texto, meus irmãos. Esse texto, ele está, e não somente esse capítulo 18, mas os outros capítulos que nós vamos começar a estudar, eles estão muito bem organizados, localizados, melhor dizendo aqui, por João, o evangelista, né, que foi o apóstolo que escreveu esse evangelho, de forma muito apropriada, de forma muito organizada. João não arrumou o seu evangelho assim, sem um propósito, mas ele organizou porque ele tem também uma mensagem a nos passar através dessa organização. Nós estudamos aqui, no finalzinho do capítulo 12, que o Senhor Jesus Cristo, ele encerra o seu ministério público. Nós podemos assim resumir todo o Evangelho de João da seguinte maneira: do capítulo 1, praticamente ali, até o capítulo 12, ele apresenta quem é Jesus, ele apresenta a obra de Cristo, ele escolhe alguns sinais, alguns milagres que o Senhor Jesus Cristo operou durante o seu ministério público. Ele, junto com esses milagres que ele escolhe, ele apresenta ensinos sobre a pessoa de Jesus. Por exemplo, quando Jesus multiplica o pão e os peixes, ele quer dizer que Jesus é o pão da vida. Quando ele dá vista ao cego, ele quer dizer que Jesus é a luz do mundo, e assim ele vai fazendo. Mas no finalzinho do capítulo 12, ele encerra o seu relato sobre o ministério público do Senhor Jesus Cristo. E quem é que crê em Jesus em termos da nação judaica? Em termos de nação, os judeus não acreditaram. Os judeus desprezaram a luz, e João relata essa história. O finalzinho do ministério público de Jesus foi um final assim de desprezo da nação. A nação desprezou Jesus. Mas Jesus então se volta, ele sabia, lá no capítulo 13, nós lemos assim, meus irmãos, vocês não precisam abrir agora, mas diz assim, no capítulo 13, versículo 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Então ele sabia, essa é uma expressão muito importante, diz aqui, que ele, sabendo Jesus Cristo sabia que estava chegando a hora do sacrifício, estava chegando a hora desses eventos que nós vamos estudar agora, está entendendo? Os eventos que João vai narrar do capítulo 18 em diante. Estava chegando a hora, Jesus já não teria mais um ministério público. Então o que ele faz? Ele dedica as últimas horas dele com os seus discípulos no ministério privado. E é nesse momento que ele faz o último discurso, é nesse momento que ele estabelece a ceia do Senhor, é nesse momento que ele lava os pés dos discípulos, no capítulo 13, apesar de que João não narra o estabelecimento da ceia do Senhor, mas está inserido aqui, se nós fizermos harmonia com os outros evangelhos, e é nesse momento que ele faz o grande último discurso dele, consolador e preparatório, para o que os discípulos iriam enfrentar, que seria muito sofrimento, muita dor, muita perseguição, porque eles seriam enviados a um mundo hostil. E aí Jesus os prepara do capítulo 14, no último discurso, ao capítulo 16, que nós passamos aqui, acho que um ano estudando esses capítulos, meus irmãos. Então, ele encerra esse encontro com seus discípulos na oração sacerdotal, em que ele ora com eles, ora por eles, e nós estudamos aqui durante vários meses, várias semanas, esse capítulo 17, se consagrando a esta obra, né? Então, ele se entrega ao Pai e ora por eles, e ora por todos os eleitos. Mas, agora, irmãos, nós entramos na última parte, em que ele acaba de orar, ele encerra a oração, e ele então começa a agir e começa então a cumprir a missão dele final, que é exatamente uma missão de sofrimento, de autossacrifício. Na verdade, já estava sofrendo desde que ele se humilhou, se tornou homem, já começou a sofrer, mas aqui, meus irmãos, é o sofrimento de fato que vai levá-lo para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. Mas no finalzinho da oração sacerdotal, no capítulo 26, irmãos, no versículo 26 do capítulo 17, eu convido vocês a lerem comigo, a Escritura diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, ele está dizendo aqui, eu já tenho feito o teu nome conhecido, eu já tenho te revelado a esses meus discípulos, através de todo aquele ministério público e privado que ele teve com eles, mas ele diz, eu lhe farei conhecer mais, eu vou fazer com que eles conheçam mais do teu nome. Como, irmãos? Exatamente sofrendo por eles, morrendo por eles na cruz, porque a cruz de Jesus é o evento mais importante da história, aquele sacrifício do Cordeiro de Deus, daquele que é Deus homem, morrendo por pecadores, demonstra como, de forma assim, singular, única, mais elevada, mais gloriosa, o amor de Deus. Revela quem Deus é, e revela o amor de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu farei conhecer mais. Ele destaca o atributo divino que é o amor, ele diz, lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me amas, com que me tens amado, esteja neles e eu neles esteja. Então toda essa história aqui, irmãos, é uma história que nós vamos estudar, é Jesus revelando o Pai, revelando o amor do Pai no seu alto sacrifício. E nós devemos estudar esses capítulos nesse sentido, não somente como eu falei há pouquinho, como o fato de que somente Ele poderia nos salvar. E aqui nós temos a história da salvação que Ele operou, mas é uma história do seu amor por nós. O amor que estava na Trindade, aquele João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, é este amor que nós vamos aprender aqui com o Senhor Jesus Cristo. E mais especialmente, meus irmãos, nesses primeiros versículos, nós vamos hoje somente começar lendo, meditando um pouco nesses 9 versículos aqui. Nesses versículos, mais especialmente, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo fazendo aqui, pelo menos, meus irmãos, 3 coisas aqui que eu queria destacar bastante a vocês aqui. Primeiro,
o Senhor Jesus Cristo, ele voluntariamente se entrega. É isso que Jesus faz aqui, esses 9 versículos, ele está se entregando voluntariamente. Vai ficar bem claro para nós que não foram os soldados que foram lá, que capturaram um homem pela força das armas, porque aquele homem, enfim, era fraco, era um homem normal e ele não pôde resistir. Não foi isso que aconteceu. Aqui foi uma entrega do Deus homem, vai ficar bem evidente no texto. Jesus aqui está se entregando voluntariamente, é o Cordeiro de Deus que se entrega voluntariamente. A primeira verdade é essa que está aqui. A segunda verdade é que o texto também vai mostrar para nós, meus irmãos, que aqui no texto inteiro não é Judas, não são as autoridades judaicas, não é o Império Romano, não é nenhum homem que está comandando aqui, mas é Jesus que está comandando a história inteira. Ele é absolutamente soberano nesses 9 versículos. Ele controla o que está acontecendo aqui. E uma terceira verdade que nós vamos observar aqui nesses 9 versículos, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, ele protege os seus. Tudo que ele está fazendo aqui, o seu auto-sacrifício, seu absoluto controle e soberania sobre todos esses eventos aqui, que esses 9 versículos, e tudo mais que nós vamos estudar, que João vai nos contar, é em prol dos seus discípulos, que estão representados, na verdade, em prol de todos os eleitos, que estão representados aqui, mais especificamente aqui nesses 9 versículos, em 11 pessoas, porque nós sabemos quantos discípulos eram, quantos apóstolos eram, 12. Jesus escolheu 12 para andar com ele, mas um era falso, e um aqui está do outro lado agora, é o traidor, é aquele que traz os soldados para prender Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui está operando e atuando de tal maneira que esses 11, eles sejam absolutamente guardados e protegidos. E eles representam todos nós. Então nós temos aqui essas 3 ações de Cristo, meus irmãos, que eu queria que vocês guardassem na sua mente. Vamos lembrar aí? Primeiro, o Senhor Jesus Cristo se entrega voluntariamente. Ele aqui não está sendo forçado a nada. Não foi uma captura. Ele está se entregando voluntariamente. Segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo é quem está dominando tudo aqui. Não é nenhuma autoridade romana ou judaica. E nem o traidor. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo está fazendo tudo isso para a proteção. E em toda essa história, protegendo os seus amados discípulos. Mas tem uma quarta verdade aqui que nós vamos estudar hoje à noite, meus irmãos. É que nesta história temos o Senhor Jesus Cristo, temos os seus discípulos, os 11 aqui, que estão reunidos com ele e que viram todos esses eventos e que Jesus os protege em toda essa história e domina tudo para o bem deles, físico e espiritual. Mas nós temos aqui Judas Iscariotes, o grande traidor de Cristo. Nós temos aqui soldados enviados pelas autoridades judaicas, pelas autoridades do templo, por aqueles que eram os homens mais importantes de Jerusalém e do povo judeu naquela época, aqueles que tinham a lei, tinham o controle da religião judaica, dominavam ali religiosamente e politicamente o povo judeu, e que deveriam temer a Deus e amar a Deus, mas eles enviaram esses soldados. Nós temos aqui pessoas como Judas, que conviveram com o Senhor Jesus Cristo, mas que agora está liderando aqueles soldados, está conduzindo aqueles soldados para prender o Senhor Jesus Cristo. E nós temos a liderança judaica enviando esses soldados para prender Jesus. Isso aqui é um alerta muito grande, irmãos, porque não temos apenas Jesus, não temos apenas os discípulos, mas nós temos essas outras pessoas aqui. É como se fosse um encontro da luz com as trevas, é como se fosse um encontro de Cristo e o diabo, porque na verdade é isso. Aqui o Senhor Jesus Cristo está se entregando aos inimigos, e esses inimigos estão cheios de ódio, e esses inimigos querem matar o Senhor Jesus Cristo. Mas esses inimigos, eles são um alerta para todos nós. E nós vamos estudar um pouco aqui. Claro que isso é um assunto muito profundo e nós vamos tratar dele não profundamente, pelo tempo, mas
eu gostaria que os irmãos já meditassem. Vamos entrar no texto agora, irmãos, pensando nessas 4 coisas, tá bom? E nós vamos lendo o texto, exatamente pensando nessas verdades aqui. A gente poderia dividir o texto do verso 1 ao verso 2, quando Jesus sai e vai para o jardim. Uma segunda parte, quando Judas vem com a força dos soldados, no versículo 3. Uma terceira parte, quando Cristo se identifica e domina toda a situação, do verso 4 ao verso 8. E uma última parte, quando o Senhor Jesus Cristo protege os seus, que está no versículo 8 e no versículo 9 também. Então, você podia dividir o texto assim, mas são esses 4 assuntos aqui que eu falei. Vamos entrar na história, então. Vamos ler aqui, meus irmãos. Acompanhem comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim no qual ele entrou e seus discípulos. João, ele omite algumas informações dos outros 3 evangelhos e ele também acrescenta algumas informações que os outros evangelhos não dão, porque isso é próprio da harmonia dos evangelhos e cada um ele trata da história destacando alguns pontos, um propósito, né, de ensino, um propósito teológico, né? Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Ele diz que, tendo Jesus dito isso, dito o quê? Tendo Jesus orado, Jesus saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. Ribeiro de Cedron tinha um vale ali, meus irmãos, que ficava entre o muro de Jerusalém e o Monte das Oliveiras. E era um vale, né, em que, no tempo das chuvas, quando chovia, se formava um rio, se formava um ribeiro. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele sai com seus discípulos, ele tem esse discurso final, ele ora com seus discípulos e pelos seus discípulos. E ele então sai daquele local onde ele está, daquela reunião em que ele está congregado ali com seus discípulos. Eu queria chamar a atenção de vocês para o capítulo, volte a sua Bíblia um pouquinho, para o capítulo 14, versículo 31. Temos uma informação aqui importante sobre esta saída de Nosso Senhor. No capítulo 14, versículo 31, nos é dito assim: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Versículo 30 e 31, bora ler o 30 e 31. O 30 diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Olha só o que ele está dizendo: se aproxima o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? O diabo. Como é que ele se aproxima? Ele está se aproximando por Judas. Então, quem estava liderando todo aquele exército ali que foi prender Jesus, porque era muita gente que foi prender Jesus, era o diabo, né? Então, ele estava se aproximando. E aí, o Senhor Jesus Cristo diz: o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: levantai-vos, vamos-nos daqui, então ele já se prepara para sair. Então, ele já se levanta, ele diz: vamos nos levantar e vamos sair. Só que ele não sai imediatamente. É como se nós estivéssemos conversando aqui, está todo mundo sentado. Aí o líder da reunião, o professor, o pastor, o que seja, ele diz assim: já encerrou, gente, vamos embora, vamos nos levantar. E o que todo mundo faz? Se levanta. Mas aí então ele lembra, ele continua falando mais algumas coisas, as pessoas já de pé continuam ouvindo o professor, o pastor, o que seja. Então provavelmente foi isso que aconteceu. O diabo está vindo, vamos! Jesus está se entregando, estão entendendo? Só que o Senhor Jesus Cristo, ele não vai imediatamente, ainda vai falar o que está escrito no capítulo, nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 14, ainda vai falar o capítulo 15, ainda vai falar o que está no capítulo 16, e ainda vai fazer a oração do capítulo 17, mas eles já estão de pé, prontos para ir embora. Jesus está pronto para se entregar. Ele está pronto para se dirigir ao local, ao jardim em que Judas vai levar aquele exército.
E aqui, voltando para o capítulo 18, isso está inserido nessas informações do capítulo 18, no primeiro versículo, quando diz assim, tendo Jesus dito isto, ou seja, aí ele realmente agora ele já está de pé, e ele fala muito mais coisas ainda, continua fazendo discurso, e ele ora com os discípulos, mas aí encerrando, aí ele sai de fato. E ele vai para onde, irmãos? Ele vai com seus discípulos para além desse ribeiro, que ficava então ali entre o muro de Jerusalém, já era fora da cidade, já era na periferia da cidade, e ele então sai de lá, e ele atravessa esse ribeiro, e ele diz aqui, onde havia um jardim no qual ele entrou, e seus discípulos. Aí ele vai para o jardim, e nesse jardim, que os outros evangelhos dizem que ele vai fazer aquela oração, e ele vai orar, e ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice, que João aqui não conta. Mas ele então vai orar, e ele vai ter esse último momento com os seus discípulos. Ele antevê ali o sofrimento dele naquela oração, e ele pede para o Pai passar dele esse cálice, mas então ele se levanta, e ele espera Judas chegar. E é isso que o texto está nos contando aqui, meus irmãos. Esse ribeiro de Cedron, várias coisas aconteceram lá no Antigo Testamento, que nós acreditamos que esses eventos são tipos de Cristo. Tipos do Antigo Testamento são pessoas, eventos, objetos que apontam para Cristo, né? E, por exemplo, ali foram destruídos símbolos de idolatria naquele ribeiro. Mas tem uma coisa que aconteceu ali, meus irmãos, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que está em 2 Samuel, vou pedir para vocês abrirem sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que Davi, ele passa por aquele ribeiro quando ele está fugindo de Absalão. Vocês conhecem a história, né? Absalão, ele faz uma revolução e ele toma o lugar do seu pai. A história de Absalão é muito triste. E ele tenta tomar o lugar de Davi, seu pai, e ele persegue Davi para matar Davi. E Davi tem que fugir, porque naquele momento Absalão está com mais força, em termos de homens, de exército, de capacidade, do que o próprio Davi. Ele foge. E veja que diz aqui no versículo 23, diz assim, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23, e toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron, esse mesmo ribeiro aqui, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Davi estava muito triste, Davi tinha o povo ali em volta dele chorando, porque a situação era muito triste. Davi estava ameaçado pelo próprio filho, podia ser morto, podia perder tudo, e é um momento muito triste da história de Davi. Davi está fugindo de Absalão. Lá no capítulo 30, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, 2 Samuel capítulo 15, verso 30, e seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta e caminhando com os pés descalços, e todo o povo ia com ele, cobria cada um a sua cabeça e subia chorando sem cessar. Davi está triste, Davi está chorando, Davi está passando por um momento de grande sofrimento. A grande dor de Davi aqui, irmãos, é que o próprio filho quer matá-lo, traiu a ele e quer matá-lo. Esse é um tipo de Cristo que passa por esse mesmo vale, por esse mesmo ribeiro, pelo Monte das Oliveiras, para sofrer também. Davi é um tipo de Cristo, estão entendendo? Nós temos aqui o sofrimento de Davi, nós temos que nesse mesmo ribeiro foram queimados e destruídos objetos idolátricos, mostrando que esse ribeiro é um tipo de Cristo. Davi é um tipo de Cristo. Tudo isso aqui está apontando para o sofrimento de Cristo e o sofrimento que nos libertaria das nossas idolatrias, dos nossos pecados, irmãos. Tudo isso aponta para esse momento aqui.
Queria chamar a atenção dos irmãos, vamos voltar para João 18. Então, quando a Escritura diz, tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro. Novamente agora, aquele que é o verdadeiro Davi, atravessa esse ribeiro para sofrer, para nos libertar das nossas idolatrias, como em outros momentos, outros reis de Israel queimaram ali idolatrias, piedosos reis de Israel queimaram idolatrias ali naquele ribeiro, destruíram. Então, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E ali Jesus suou gotas de sangue. Ali o Senhor Jesus Cristo anteviu o seu sofrimento, a sua dor. Ali o Senhor Jesus Cristo começou a sofrer. Imediatamente ao sair desta oração sacerdotal, aquele que se consagrou na oração sacerdotal, ele começa a sofrer imediatamente, mas ele faz tudo isso voluntariamente, irmãos. Porque nós lemos lá no final do capítulo 14. Vamos nos levantar, o diabo está vindo, mas vamos nos levantar. Não vamos, nós estamos aqui eu estou aqui, melhor dizendo, para sofrer. Para que todos saibam que eu obedeço o Pai. Porque eu vim aqui em nome do Pai para isso. E aí, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai para um lugar que Judas conhecia. Isso mostra também a sua entrega. O versículo 2 diz assim: e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Nós estamos na Semana Santa, alguns comentaristas, e aqui, né, sexta-feira, Jesus vai morrer, e essa semana, alguns acreditam que o Senhor Jesus foi algumas noites desta semana para este ribeiro, para estar com seus discípulos. Era um lugar calmo, tranquilo, onde ele ficava ali com eles para orar, para falar a eles e assim por diante. O Senhor Jesus deve ter ido nesta semana a este lugar, mas não somente nessa semana, mas o Senhor Jesus, dá para nós entendermos que o Senhor Jesus ia àquele lugar com regularidade, com os 12. Então Judas conhecia aquele lugar, e Judas provavelmente, ou porque o Senhor Jesus falou que iria, ou porque ele sabia do costume de Jesus, Judas sabia que o Senhor Jesus iria para aquele lugar naquela noite. E é essa informação, por isso que João ele destaca aqui, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Então era um lugar que Judas tinha conhecimento que Jesus iria para aquele lugar, e Jesus foi para aquele lugar para se entregar, irmãos. Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que o Senhor Jesus Cristo, observamos isso no final do capítulo 14, observamos isso aqui nesses versículos, o Senhor Jesus está se entregando voluntariamente, ele não foge. Houve ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo ia para uma região distante para se esconder mesmo, para evitar problemas. Na providência divina, esse era o meio de evitar realmente algum problema mais sério, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas agora não. Ele vai para um lugar onde ele sabe que ali vai chegar Judas com toda aquela quantidade de soldados. E aí diz no versículo 3, que tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Aqui nós temos algumas informações. Judas recebeu a corte e oficiais dos principais sacerdotes. Então nós temos os principais sacerdotes, que eram aqueles que lideravam o culto de Israel, dos judeus aqui, e eles eram saduceus. Temos duas seitas aqui religiosas, saduceus e fariseus, é por isso que João fala dos principais sacerdotes e destaca os fariseus. Então, tanto os saduceus como os fariseus, eles estão ali, receberam a proposta de Judas, pagaram aquelas moedas de prata, negociaram com Judas o traidor, e eles então dão para Judas essa corte e os oficiais. A corte, meus irmãos, era
eram soldados romanos. Então, o que aconteceu provavelmente aqui foi que essas autoridades judaicas solicitaram aos romanos, e o próprio Pilatos, que vai aparecer mais adiante na história, então, já deve ter recebido essa solicitação e atendido essa solicitação de soldados romanos, de homens altamente treinados, valentes, capazes, e em grande quantidade. Era uma corte, talvez 500 homens, talvez 1000 homens, que foram enviados com Judas. Judas os guia. Mas além dessa corte, o texto vai dizer aqui, veja que o texto diz assim: tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes. Esses oficiais, eles eram oficiais do templo. Era a polícia do templo. Todos esses homens aqui eram homens treinados. Então nós temos soldados romanos e nós temos a polícia do templo. E eles, em grande quantidade, centenas de homens, outros evangelhos vão dizer que a quantidade era muito grande, e eles vão ali para prender o Senhor Jesus Cristo. Eu queria chamar a atenção dos irmãos do poderio aqui militar, que foi prender o Senhor Jesus, e o texto vai dizer assim, que eles estavam com lanternas, eles foram ali com iluminação para procurar Jesus, para achar Jesus, mesmo que Jesus estivesse escondido. Vocês sabem quando estão perseguindo um bandido, né? Que vem aquele helicóptero e põe aquele raio de luz muito forte ali. Vamos achar Jesus. Vamos bem, com muita iluminação. Vamos também muito bem armados. Vamos com tochas e armas. Era um exército poderoso, meus irmãos. Muito bem armado, muito bem equipado, que foi prender o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, diz o versículo 4, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, Jesus adianta-se. Jesus, ele já estava ali esperando. E Jesus, então, quando viu aquela multidão chegar, ele não se esconde, mas ele se apresenta, ele se adianta, e ele faz uma pergunta a eles: a quem buscais? Quem vocês estão buscando? Veja que aqui nós estamos vendo o tempo todo a entrega do Senhor Jesus Cristo. Ele sai do local da oração, do último discurso da oração, ele atravessa o Ribeiro de Cedron, ele vai para o jardim, ele fica ali no lugar onde ele sabia que Judas iria levar aquele exército. Ele, então, quando vê aquela multidão muito bem armada e iluminada chegar, ele se apresenta, ele diz: a quem vocês estão buscando? É a entrega do Senhor Jesus. Jesus não está fugindo, Jesus está se entregando. Então aqueles homens responderam, versículo 5, a Jesus Nazareno. Estamos buscando a Jesus Nazareno. A Jesus responde, disse-lhe Jesus: sou eu. Sou eu. E o que acontece, irmãos, em seguida? Mas antes da informação do que acontece, João ainda acrescenta e diz: e Judas, que o traía, estava com eles. Então Judas os guiou e Judas estava ali com eles. E Judas traiu Jesus com um beijo, né? Aqui João não conta, mas outro evangelho conta. Então nós temos aqui: Judas está presente. Judas, ele é aquele traidor. Judas é aquele homem que, tendo andado com Jesus 3 anos, ouvido pregações, ensinos de Cristo, visto os milagres de Jesus, mas o diabo, lembra que nós já estudamos aqui, o diabo tinha dominado ele, gostava mais da prata do que de Cristo, e ele aqui estava totalmente dominado pelo seu pecado. E aí o que acontece, meus irmãos? Acontece então, versículo 6, quando, pois, lhes disse: sou eu. O que acontece com aquele exército que está ali? Irmãos, era muito poder humano. Homens valentes, fortes, treinados, homens de guerra, homens que estavam prontos, eles ficavam ali para evitar qualquer, vamos dizer assim, um grupo de soldados romanos que ficavam
no templo, e nós estamos ali na época da Páscoa, onde muita gente concorria para aquele lugar, então eles estavam ali prontos para qualquer emergência, homens armados, treinados, fortes, ainda tinha a polícia do templo acompanhando eles, todos ali prontos para prender Jesus, com tochas, com armas, mas no momento que o Senhor Jesus diz uma palavra, irmão, na verdade 2 palavras, ele diz, sou eu. O que o texto diz? Recuaram e caíram por terra. Toda aquela multidão foi como que empurrada e caiu por terra. Com todas as armas, com todas as tochas, com todo o seu treinamento, diante de uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, sou eu, eles caíram. Você lembra de Êxodo, não lembra? Quando Moisés vê aquela sarça que não se consumia e o Senhor se apresentou a ele como Jeová. E o Senhor disse a ele, eu sou o que sou. Aqui é o Senhor Jesus dizendo, eu sou Deus. Eu sou é quem vocês estão procurando. O eu sou é quem vocês querem prender. O eu sou, o Deus verdadeiro, o Deus único que está encarnado, o Deus homem é quem vocês vieram aqui com tochas, com armas, com espadas, com todo tipo de coisa, com treinamento. É a Deus que vocês vieram prender. Então, Jesus diz uma palavra para mostrar o seu poder, a sua soberania e o seu auto-sacrifício, que ali eles não foram prender Jesus, não é um grande e poderoso exército capturando um homem fraquinho, mas é um fraquíssimo exército, um exército, enfim, sem nenhum poder diante do Deus vivo, diante do Criador do universo, diante daquele que é a palavra, diante daquele que João diz no seu evangelho, lá no início, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eles estavam diante daquele que criou todas as coisas pela sua palavra, sem existir nada, que disse, haja luz e houve luz, e esse agora fala, quando ele diz, eu sou, diante dessa palavra, Jesus derruba todo aquele exército. Eles caem por terra. Irmãos, é aqui o Senhor Jesus está dizendo, eu estou me entregando, não são vocês que vieram capturar-me, eu estou me entregando, vocês não são nada, vocês são meros homens, vocês não podem me prender, eu posso destruir vocês agora, mas eu estou me entregando, eu estou me oferecendo. E é Jesus também dizendo uma coisa aqui, aquela segunda verdade que eu falei para vocês, né? A primeira verdade, o Senhor Jesus se entrega, a segunda verdade, o Senhor Jesus é o soberano. O texto diz aqui, no início, Jesus, dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou, ele e seus discípulos. Lá no versículo 4, aparece mais uma vez aquela palavra que fala do conhecimento de Jesus. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas. Estão lendo aí? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Ele está dizendo aqui, João está dizendo, ele sabia, ele está ali no controle, ele não é um homem fraquinho, um refém, um fugitivo que está amedrontado diante de um poder, de um grande exército, não, ele está no controle, ele sabe que ele tinha que morrer, ele sabe que ele tinha que sofrer, ele está no controle de tudo, e aí, quando ele diz eu sou, eles caem, mostrando que ele sabe e que ele está no controle, que ele é o soberano, que ele está dirigindo todas aquelas coisas, ele está dominando Judas, ele está dominando aqueles grandes homens valentes, aquela grande quantidade de soldados, ele tem um controle sobre os principais sacerdotes, sobre os fariseus, sobre todo o universo. Ele deu uma mínima demonstração ali do seu poder, derrubando-os ali.
Ele está no controle, irmãos. Ele é soberano, ele está dirigindo todas as coisas. Ele se adianta, ele se entrega, ele é completamente soberano sobre tudo o que está acontecendo. Mas o mais impressionante é que eles, depois de caírem, então nós entendemos é que eles se levantam e Jesus volta a perguntar no versículo 7, tornou-lhe, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram novamente a Jesus Nazareno. Irmãos, a coisa mais impressionante aqui do texto, e alguns comentaristas, eles escrevem sobre isso, é que esses homens caem por terra, e Judas também cai ali com eles. Eles têm uma prova evidente ali de que aquele homem não é um homem qualquer. É uma demonstração de que ele é o Filho de Deus, é o Deus homem, que está controlando tudo aquilo ali. E eles voltam a dizer, Jesus pergunta para eles, já vos disse, versículo 7, Jesus pergunta para eles novamente a quem buscais, e eles dizem, a Jesus Nazareno. Eles não retrocedem. Eles continuam naquela missão de prender Jesus. Há muitas coisas que nós poderíamos falar aqui, meus irmãos, mas eu penso que a coisa mais evidente em todo esse texto é a dureza do coração humano. É a dureza de Judas, que andou tanto tempo com Jesus, mas está aqui do outro lado. É a dureza de todos esses soldados que tiveram ali uma demonstração clara de que Jesus é Deus. Eles prendem Jesus. A incredulidade do coração humano é algo tão, podemos dizer assim, irmãos, tão poderoso, terrivelmente poderoso, que a Bíblia diz, só Deus pode mudar. Por isso que lá no Antigo Testamento tem a promessa para a nova aliança, que é Ele que tira o coração de quê, irmão? De pedra e coloca o coração de carne. Irmãos, se Deus não trocar o coração dos homens, os homens não se arrependem. Os homens, eles continuam rebelados. Judas continuou aqui no seu caminho de loucura. Esses soldados não retrocederam. E aí o texto diz, novamente, né? Que ele pergunta e eles dizem, no versículo 7, eles disseram a Jesus Nazareno. Então vem o versículo 8. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais ir estes. E aí João acrescenta no versículo 9, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Lá no capítulo 17, no versículo 12, eu convido os irmãos a lerem, o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Ele já tinha dito lá no capítulo 10, quando ele fala das ovelhas, que ele não perde nenhuma ovelha. Ele não perde nenhum, ele não rejeita, ele não abandona, ele não perde nenhum dos que o Pai traz a ele. Ele já tinha falado coisas semelhantes pelo menos 2 vezes durante seu ministério público. Ele diz isso aqui, nenhum eu perdi, a não ser Judas, né, que é o filho da perdição. E aqui João, ele lembra disso e ele diz, o fato do Senhor Jesus Cristo ter dito no versículo 8, já vos disse que sou eu, porque se pois me buscais, deixem estes ir, não prendam a eles, prendam a mim. João diz, é para que se cumprisse o que Jesus já tinha dito no versículo 12 do capítulo 17, em outras oportunidades no ministério público. Aqui se cumpre a palavra, dos que me deste, nenhum deles perdi. Dos eleitos, nenhum perdi. Não perdi.
E é interessante, meus irmãos, que nós vamos estudar, vamos chegar ainda nesse versículo, mais adiante aí, nessa história que João narra, na última parte do Evangelho, que João volta a usar a mesma expressão para se cumprir, para que se cumpra, como diz aqui, né, no versículo 9, para que se cumprisse a palavra do profeta. Ele vai dizer mais adiante, eu não vou ler agora. Isso significa que ele compara a palavra de Jesus com a palavra dos profetas do Antigo Testamento, porque Jesus é Deus. Como Deus falava pelos profetas, e como Hebreus vai dizer, ele vai falar ainda mais claramente pelo seu próprio Filho. A palavra de Jesus tem o peso da palavra profética, porque a palavra de Jesus é a palavra de Deus, tanto quanto a palavra profética. E aqui está se cumprindo, eu não perdi nenhum. Só que tem mais um detalhe aqui, meus irmãos. Quando Jesus diz eu não perdi nenhum, lá no capítulo 17, no capítulo 10, quando ele fala das ovelhas, ele está falando que não perdeu nenhum no sentido espiritual. Nenhum se perdeu, nenhum se desviou, nenhum seguiu Satanás, nenhum apostatou, nenhum morreu espiritualmente, nenhum perdeu a sua alma. Esse é o sentido desses versículos. Mas aqui, Jesus não está falando da questão espiritual, mas da questão física mesmo. Vocês percebem? Jesus está sendo preso e era muito ali arriscado daqueles que estavam com Jesus também serem presos. Estava em risco ali de serem presos, de serem levados, de serem maltratados, de serem julgados, de passarem por uma grande aflição nesse momento. Então aqui, este livramento, essa proteção não é em relação ao espírito, ou à questão espiritual, mas a questão mesmo ao corpo, ao físico. Então quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui, deixem estes ir, ou seja, não os prendam, não mexam com eles, deixem eles ir. Qual a explicação que nós podemos dar, meus irmãos, aqui? Por que João diz que ele está cumprindo uma palavra que se refere não ao corpo, mas ao espírito? É porque nós somos um só. É porque Deus, ele lida com o nosso corpo, ele lida com as nossas questões materiais, ele lida com tudo que acontece em nossas vidas, meus irmãos, sempre nos fazendo bem. Você sabe quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, ele diz, tudo coopera para o bem daqueles, tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O Salmo 91 diz que nenhum mal lhe sucederá, né? Ou seja, a Bíblia está cheia de promessas que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos proteger. Mas ali o sentido é que o bem ali não é que nunca eu vá adoecer, não é que nunca eu possa passar por um acidente, não é que nunca eu possa ser preso, né? Claro que se eu sou cristão não vou ser preso por roubar, por matar, mas eu poderia ser preso por fazer o que é certo, por uma injustiça ou até por perseguição. A Bíblia não diz que nós não vamos sofrer fisicamente, a Bíblia não diz que nós não vamos passar nenhuma privação, muito ao contrário, o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, vocês vão ser presos pelos líderes da sinagoga, vocês vão ser expulsos da sinagoga, vocês vão ser maltratados, vocês vão sofrer. Nós podemos sofrer. Quando a Bíblia diz que nenhum mal lhe chega, não é que nós nunca sofreremos, mas é que, esse é o ponto, nós nunca sofreremos fisicamente de forma que o resultado seja um mal espiritual. Esse é o ponto, meus irmãos. Se Deus permite que eu sofra fisicamente, é porque, vamos dizer assim, ele permite um mal físico, tendo em vista um bem maior, um bem espiritual. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo olha para os seus discípulos e o Senhor Jesus Cristo sabe que eles não estão preparados para sofrer uma prisão, um processo, uma pressão e perseguição daquelas autoridades romanas e judaicas. E Jesus sabe que aqueles homens não têm ainda capacidade de resistir àquele sofrimento, àquela dor.
Jesus sabe que eles ainda precisariam ser capacitados. Aqui Jesus ainda nem tinha morrido. Jesus ainda nem tinha sido sepultado, subido ao Pai. Jesus ainda nem tinha enviado o Espírito Santo. Eles ainda precisavam aprender a entender melhor o próprio Cristo. Eles ainda tinham dúvidas e uma compreensão deficiente sobre o próprio Jesus. Eles ainda iriam compreender melhor, receberem mais virtude, mais graça de Deus. Então, meus irmãos, o nosso Deus, o que esse texto mostra é que o nosso Deus, ele sabe dosar as circunstâncias que acontecem conosco, sejam boas, sejam más, aqui no sentido físico mesmo, sempre tendo em vista o quê? A nossa capacidade de resistir àquilo, para que aquilo não nos faça mal espiritualmente, para que aquilo não nos prejudique no que há de mais importante para a nossa alma, que é a nossa relação com Deus. De maneira que quando eu sofro, é sempre o meu bem espiritual. E nunca ele vai colocar sobre mim um sofrimento sem que ele me capacite para enfrentá-lo. Você lembra de Jó? Por que Deus permitiu tanta dor e sofrimento a Jó? Porque Jó podia suportar. E Jó precisava aprender mais ainda através daquela dor. Porque aquilo acabou fazendo um bem enorme espiritualmente para Jó. Então, quando ele protege fisicamente, é porque ele está protegendo espiritualmente. Quando o texto diz aqui, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Mas eu queria chamar a atenção que, na verdade, não só essa palavra de Jesus era para o bem deles, para a proteção deles. Não somente esse ponto aqui específico que João diz aqui. Olha, deixem eles, não mexam com eles, deixem eles ir embora, prendam só a mim. Não somente esse ponto, irmãos, era para o bem deles, para que eles não se perdessem. Mas tudo o que está acontecendo aqui era para que eles não se perdessem. Jesus está se entregando para que eles não se perdessem. Jesus está soberanamente controlando tudo aquilo para que eles fossem salvos. Jesus está dominando sobre os inimigos, fazendo tudo isso, se entregando para que eles não se perdessem. Mas não somente para que eles não se perdessem, mas para que você não se perdesse. Para nós que estamos aqui hoje à noite. Porque os discípulos aqui, esses 11, são só o início, os primeiros dos que creriam depois. Então, tudo isso aqui é para nós. Eu queria encerrar, meus irmãos, dando 4 conselhos muito, muito breves para os meus irmãos, tá bom? Medite. O primeiro conselho que eu lhe dou é que Cristo se entregou. Você crê em Jesus? Você creu no Senhor Jesus? Então esse texto aqui está nos ensinando que Cristo, naquela terrível noite, foi para aquele vale de Cedron, atravessou o vale, foi para aquele jardim do Getsêmani. Ele foi para lá por causa de nós, irmãos, para se entregar por nós. Isso é suficiente para você se alegrar e ter toda a esperança. Aconteça o que acontecer, Jesus morreu e se entregou para a minha salvação, se entregou pelos meus pecados. Isso é suficiente. Ele veio me salvar voluntariamente, ele me amou. O Pai me amou nele. Então que eu me alegre nisso. Segundo conselho que eu quero lhe dar: Cristo controla todas as coisas, meus irmãos. Cristo controla tudo. Tudo. Cristo estava aqui no domínio de toda a situação. Não as autoridades judaicas, romanas, Judas, os soldados, o exército, a polícia, nada. Ele falou, todos eles caíram. Ele está controlando tudo. O Senhor tem um controle sobre a humanidade, sobre o governo, sobre a autoridade, sobre nações.
sobre exércitos, sobre tudo. Eu quero fazer uma aplicação aqui muito contemporânea e muito específica, porque eu li tantos comentários nesses dias de pessoas dizendo assim: tal candidato tem que ganhar, porque se não ganhar, a igreja vai sofrer, nós temos que fazer tudo para tal candidato ganhar. Irmãos, isso é falta de fé. Nós não precisamos deste ou daquele, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele domina os governos, vai ganhar quem Ele quiser. E quem Ele quiser, que vai ganhar, vai ser para o bem da sua igreja. Nós temos que ter essa fé. Nunca perca por nenhum argumento, por mais popular, por mais que a multidão esteja dizendo, a Bíblia diz, não vá com a multidão cometer erro. Não se percam nessas bobagens, irmão, nessas tolices que a gente vê nas redes sociais. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança é unicamente no Senhor Jesus. Ele controlou aquele exército. Tudo que acontecer, levante-se governos, derrube-se governos, aconteça o que acontecer, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que, com uma palavra, derruba um exército inteiro. Ele é aquele que tem o absoluto controle, soberania sobre presidentes, governadores, autoridades, exércitos, homens que têm o poder de jogar bomba atômica, bombas nucleares, essa guerra lá da Ucrânia. Ele vai acontecer o que Ele decretou. E a nossa confiança deve estar absolutamente, tão somente, unicamente, naquele que é rei sobre todos os homens. Não confie em príncipes, como diz o Salmo 146. Se não me engano. Não confie em príncipes, porque eles morrem, acaba tudo. Confiemos no Senhor, porque dele, absolutamente dele, tão somente dele vem a nossa esperança. Então, que a sua paz seja afirmada sempre no Senhor Jesus Cristo. Um terceiro conselho que eu quero lhes dar, meus irmãos, hoje à noite, é que Cristo nos guardará. Que você pense nisso, que Cristo guarda a nossa alma e guarda o nosso corpo. Deus cuida do seu corpo. Deus cuida do seu organismo. Deus cuida de cada célula do seu corpo. Deus cuida não só da sua alma, mas Deus cuida do seu ser inteiro, corpo e alma. Deus ressuscitará o seu corpo glorificado. Esse mesmo corpo vai para o túmulo e esse corpo será ressuscitado conforme Cristo foi ressuscitado, que Cristo é a primícia dos que dormem. Então não tema nada que venha acontecer com o seu corpo. Jesus disse, não, vocês que estão tão preocupados, o que comeremos amanhã, o que beberemos amanhã, o que ocorrerá comigo? Olhem para os pássaros, olhem para a erva, olhem para o mato e vejam como Deus controla e Deus alimenta e Deus sustenta todas essas coisas. Vocês não valem muito mais, diz o nosso Senhor. Nós somos a igreja, meus irmãos. Nós somos os amados de Cristo. Nada acontecerá conosco, absolutamente nada, para o nosso mal. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha essa fé. O Senhor não perde nenhum dos que Ele deu. Portanto, nada vai acontecer comigo fisicamente, para o meu mal espiritual. E um último conselho, meus irmãos, e aqui é um alerta. Eu acho que Judas, ele sempre é um alerta para nós. Quando nós olharmos Judas, nós temos que realmente olhar isso com temor e tremor. Hoje eu li um texto, um comentário de J.C. Riley sobre esse evento aqui. E Riley coloca assim, olha, pensem as pregações que Judas ouviu, os milagres que Judas viu, tudo que ele experimentou, viu, e ele é o filho da perdição. Isso é um alerta para nós, irmãos amados. Pense na dureza dos soldados, que depois de ter caído, ainda assim prenderam Jesus. Não desperdicemos a palavra de Cristo. Aquele que é o eu sou. Aquele que é o Senhor absoluto. Aquele que veio a esse mundo para nos revelar o Pai. Aquele que foi enviado pelo Pai Todo-Poderoso. Aquele que envia o Espírito Santo para convencer o mundo de que Cristo é verdadeiro, de que Ele é a única esperança.
Não desperdice. Vocês estão todas as noites aqui ouvindo a pregação da palavra. Se eu estou pregando fielmente, vocês estão ouvindo a palavra de Cristo. Não desperdice, como Judas desperdiçou, como aquele soldado desperdiçado. Que a sua fé esteja firme no Senhor Jesus Cristo. Cristo é o Verbo de Deus. Ouçamos o Senhor Jesus Cristo. E não nos distraiamos e não nos desviemos pelas moedas de prata, como Judas fez. Que o Senhor nos conceda a sua graça. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos pedir que Ele nos fortaleça e abençoe. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque hoje nós pudemos ouvir a sua palavra bendita, santa, maravilhosa, que aponta para Jesus, que mostra, Senhor, que o Senhor é a nossa única esperança. E a nossa oração hoje à noite é pela sua grande graça e misericórdia, que o Senhor abençoe cada um de nós que estivemos aqui hoje, que ouvimos essa mensagem e que ouçamos, Senhor, com fé, e que ela brote em nosso coração, dando fruto de obediência, de consolo, de fé, de arrependimento, para que nós nos alegremos no nosso Salvador Jesus, para que nós nos alegremos que Ele se entregou porque Ele se entregou por nós, porque Ele é soberano, porque Ele cuida de nós e porque a nossa esperança é unicamente nele, e que nos alegremos e tenhamos mais e mais paz e alegria, fé e esperança nele, e nos guarde da apostasia de Judas, Senhor. Nós pedimos, não só para nós, mas para todos os que amamos. Louvado e glorificado seja o seu nome, cada vez mais, hoje e sempre, em Jesus. Amém.